Atos 2:37. Veja o que diz ali. Ouvindo eles isto, Pedro, logo depois que Jesus ressuscitou, os apóstolos começaram o seu ministério, Pedro pregando, e aí as pessoas que estavam ouvindo Pedro pregando, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? O que devemos fazer, né? E Pedro respondeu, né? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa palavra e eu te peço que o teu Espírito aqui nos ensine, nos ministre, nos oriente. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós estávamos falando sobre a história bíblica e na aula passada eu relembrei uma coisa que nós falamos lá no comecinho sobre as duas grandes linhas que agora já dá para a gente perceber claramente, as duas grandes linhas da história bíblica. Então a primeira grande linha da história bíblica nós vimos que é a linha que fala a respeito da humanidade, o que aconteceu com a humanidade após o rompimento com Deus. Então nós vimos tudo isso do Gênesis 1 até o Gênesis 11 e comentamos a respeito disso e estendemos inclusive até os dias de hoje. Mas a segunda linha da história bíblica, ou a segunda grande linha da história bíblica, fala a respeito do plano de Deus para salvar a humanidade que havia caído e para reconciliar essa humanidade com Ele mesmo. Então, agora, nesse momento, ou na aula passada, nós chegamos efetivamente a essa segunda grande linha da história bíblica que fala a respeito desse plano de Deus, das providências que Deus tomou para salvar a humanidade do buraco de onde ela se meteu. E aqui tem o resumo, então, do que nós vimos na aula passada. Nós já começamos essa lição na aula passada, vamos terminar hoje. E o primeiro ponto que vocês veem ali, que nós comentamos: a humanidade se corrompeu irremediavelmente. Nós vimos que Adão se corrompeu, nós vimos que os descendentes de Adão, Caim, os descendentes de Caim se corromperam e se tornaram homens maus e terríveis. Um grupo de pessoas voltou a servir a Deus, que foram os descendentes de Sete, mas os próprios descendentes de Sete se corromperam. E nós vimos depois que somente um dos descendentes de Sete, chamado Noé, se manteve fiel ao Criador, houve o dilúvio, Deus preservou só Noé, mas depois os próprios descendentes de Noé voltaram a se corromper, o que culminou lá na Torre de Babel. Então nós vimos que do Gênesis 1 ao 11, a história bíblica mostra que a humanidade se corrompeu irremediavelmente. E aí lá no Gênesis 8:21, que nós não lemos a aula passada, diz, por exemplo, que Deus falando a respeito do dilúvio, do que aconteceu, ele fala que a inclinação da humanidade é para o mal desde criança. Isso significa que as próprias crianças passaram a nascer já corrompidas pelo mal. E aí nós vimos que o salmista, Salmo capítulo 14, Romanos 3, fala que todos se corromperam. Outros textos que nós não citamos, mas que estão aqui na sua folha, Jeremias 17:9 fala que o coração do homem é enganoso e corrupto. Isaías 64:6, está aqui nos seus versículos que eu coloquei aqui para você, também fala que as justiças, as nossas justiças, não está falando dos nossos pecados, está falando das nossas justiças, aos olhos de Deus, são como o quê? Lembram do texto? Como trapos de imundícia. Então a humanidade se corrompeu irremediavelmente. Esse foi o primeiro ponto que nós exploramos na aula passada. Mas o segundo ponto que nós lemos ali, na sua folha,
Eu coloquei ali que do ponto de vista da justiça divina, o que deveria acontecer com a humanidade a partir do momento que ela se corrompeu completamente. Está escrito ali, a humanidade deveria ser aniquilada. Então vamos relembrar aqui rapidamente o que a gente comentou na aula passada. Depois que os descendentes de Noé também se corromperam, restou para Deus dois caminhos, que eu falei, igualmente trágicos. O primeiro caminho é exercer o juízo divino, como foi exercido no dilúvio. Só que dessa vez não sobrou ninguém justo. Todos se corromperam. Isso significa que deveria acontecer o que com a humanidade? Todos deveriam ser aniquilados pela justiça de Deus. Todos. Mas havia um outro caminho, que seria simplesmente Deus não exercer o juízo ou a justiça. Deus decidia, são meus filhos, eu criei e eu não vou exterminá-los. Só que eu disse para vocês que esse caminho era igualmente trágico. Por quê? Por que seria igualmente trágico? Porque, em primeiro lugar, se Deus perdoa a humanidade que se corrompeu e não se arrependeu, Ele simplesmente está postergando o inevitável. A humanidade vai, de qualquer maneira, se transformar naquilo que Lúcifer se transformou, vai ser tomada completamente pelo mal, e se não se auto-extinguir, ela vai ser pior do que se tivesse sido extinta. Mas, além disso, significa que Deus não é mais justo. Então as duas soluções seriam igualmente trágicas. Ou Deus destrói, é o dilema divino que eu falei, ou Deus destrói a humanidade e faz justiça, ou Ele não destrói e não é justo. E ainda você tem uma humanidade corrompida para administrar. Então o que Deus fez diante dessa situação? Foi o que eu disse, Deus fez um ato extremo. Deus tomou uma decisão extrema, que foi de fazer o quê? Ele não pode ser injusto. Ele julgou. Ele executou a sua justiça. Só que como ele executou essa justiça? Sobre si mesmo. Então é o terceiro ponto nosso aqui. Para nos salvar desse destino, Deus decidiu executar o juízo sobre si mesmo. E aí é que começa esse plano de Deus de salvação, que é essa segunda grande linha da história bíblica, que começa em Gênesis capítulo 12. Deus escolhe Abraão, chama um homem, a partir dele cria uma nação. A partir dessa nação que ele escolheu, ele passa a revelar a história bíblica. Veja, a partir de Abraão, Abraão não tem mais memória da história da humanidade. Talvez algumas coisas, é muito tempo depois já de tudo que aconteceu, é muito tempo depois até da Torre de Babel. Depois do evento da Torre de Babel, você vai ver, tem uma outra genealogia. Muitas gerações se passaram. Abraão não sabe mais, não tem memória. Não existia nem escrita naquela época. Ele não tem mais memória de toda a história bíblica. E está a humanidade vivendo, e aí Deus escolhe, chama Abraão e fala, eu vou, através de você, construir uma grande nação. Mas para que Deus está fazendo isso? Lembra que nós lemos na aula passada? Por que Deus está fazendo isso? O que ele disse para Abraão? Eu vou te abençoar, mas não é só isso. Farei de você uma grande nação. Abraão só era ele e a esposa e não tinha nem filhos. Ele já tinha 75 anos. Farei de você uma grande nação, mas para que eu farei isso? Para que todas as nações da terra sejam abençoadas através de você. Ali você já percebe
Deus executando o seu plano, esse plano que nós falamos de executar a justiça sobre si mesmo. Ele escolhe Abraão, ele faz dele uma grande nação, ele revela toda a história da humanidade para essa nação de Israel, que deveria passar para o mundo. Por meio dessa nação, Jesus, Deus, se encarna, entra no mundo humano. E aí você conhece a história de Jesus. Ele habita entre nós e o Verbo se encarnou, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que aconteceu com o Verbo da vida, com Jesus, com o Filho de Deus, com o próprio Deus quando veio aqui na terra? O que ele fez? Além de pregar, além de curar, no final o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado, mas vocês estão usando a voz passiva. Não, ele não foi crucificado. Ele se entregou para ser crucificado. Ninguém matou Jesus. Ninguém prendeu Jesus. Ninguém torturou Jesus. Ele já veio ao mundo com esse objetivo. A minha vida ninguém tira de mim. Eu voluntariamente a dou. Porque ele veio para cumprir o plano, para salvar a humanidade, para que o juízo de Deus fosse exercido sobre ele mesmo. Ele se entregou, ele foi torturado, ele foi crucificado, ele foi morto, e por isso o profeta Isaías diz que ele recebeu sobre ele as nossas iniquidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. Então você vê que todo o restante da história bíblica, a partir de Gênesis 12, o que você tem? Deus revelando-se à nação de Israel, para chegar no ápice dessa revelação, quando Jesus entra no mundo, no Novo Testamento, e sobre ele mesmo executa a justiça divina. Mas tudo isso para quê? Por quê? Para que nós não fôssemos executados, aniquilados, condenados pela justiça de Deus. Essa então é a segunda grande linha da história bíblica, e falamos, aí tem uma enxurrada de textos bíblicos, não daria nem para colocar todos ali, escolhi só alguns que eu falei na aula passada, como 2 Coríntios 5, 18 e 19, que diz que ele se fez pecado por nós. Lembram do texto? Ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5,18, aí tem vários outros textos ali que você pode ler também, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de quem? De Jesus Cristo, o sacrifício dele, e aí todos os textos que nós citamos na aula passada. E aí paramos aí. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre isso e avançar um pouco mais também no conteúdo. Toda essa história, coloquei ali, 3.1 ali, nos esclarece sobre um ponto muito importante, caro a todos nós, que é a natureza da salvação. O que é a salvação? O que é a salvação, então? Nós, quando vamos evangelizar as pessoas, nós vamos dizer para as pessoas sobre a salvação. E à luz de toda essa história bíblica, dessas duas grandes vias, então o que é a salvação? Pode falar. O que é então a salvação? Eu não estou pedindo para você puxar na memória já várias coisas que você tem a respeito da salvação. Especificamente, à luz dessa história,
que nós estudamos até agora, Gênesis 1 a 12, e depois o resto da Bíblia ali em seguida, nós podemos dizer que a salvação é o quê? Primeiro, então, estamos sendo salvos do quê? Primeira coisa, o que todos precisamos saber, e as pessoas também, quando você vai evangelizá-las, precisam saber, estão sendo salvos do quê? Uma das maiores dúvidas, você chega apresentando a salvação, pessoal, mas salva do quê? Salva do quê? Você veja que para entender isso, você tem que ter o panorama da história bíblica, tudo isso que nós vimos aqui, o rompimento com Deus. Depois que nós rompemos com Deus, nós nos colocamos no lugar de Deus, a maldade tomou conta da humanidade, nós nos tornamos pecadores compulsivos, nós não conseguimos deixar de pecar. E Deus é justo, e a justiça de Deus indica que nós deveríamos ser exterminados. Deus não pode permitir que seres maus, injustos, habitem na sua criação. Então nós estamos sendo salvos, para ficar só no livro de Gênesis, né? Gênesis, a revelação é progressiva, né? No livro de Gênesis nós estamos sendo salvos da destruição, da morte. Da morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A alma que pecar, essa morrerá, diz lá o profeta Ezequiel. Então, quando a gente fala de salvação, em primeiro lugar, salvos do quê? Da morte, do extermínio, da aniquilação. Mas salvos por quê? Por quê precisamos ser salvos? Essa é a pergunta mais elementar. Se você for evangelizar qualquer pessoa que não tem conhecimento da história bíblica, ela vai te olhar com uma cara estranha assim, mas salvo por quê? Por que eu preciso ser salvo? Do que e por quê? Do que nós já sabemos. Agora, por quê? E aí é o que eu comentei agora há pouco. Porque nós nos rebelamos contra Deus, porque nós rompemos com Deus, porque nós colocamos a nossa vontade acima do Criador, porque nós nos tornamos pecadores compulsivos, porque nós nos tornamos maus, porque nós nos corrompemos. Tudo isso são termos bíblicos que são usados em diferentes textos bíblicos, mas para representar a mesma coisa, porque nós rompemos com Deus. Então veja que essa história que nós estudamos até agora nos esclarece sobre o que é a salvação. Sabemos que somos salvos por que precisamos ser salvos, sabemos do que precisamos ser salvos. E sabemos o que é a salvação, que é exatamente o ato de Deus assumir o nosso lugar na condenação para nos salvar. A salvação que nós falamos é a salvação que Deus ofereceu ao assumir o nosso lugar. Ao morrer no nosso lugar. Então eu coloquei aqui um resumo, acho que não está na folha de vocês, mas a salvação é o ato de Deus que nos livra da condenação que nós mereceríamos, oferecendo a si mesmo como sacrifício no nosso lugar. Essa é a salvação. É assim que podemos definir inicialmente a salvação. É o ato de Deus, repetindo, que nos livra da condenação que nós mereceríamos, oferecendo a si mesmo como sacrifício no nosso lugar. Então, em primeiro lugar, isso aqui não é uma definição exaustiva, é só a partir do que nós já discutimos.
nos esclarece sobre a salvação. Mas veja que interessante. Em segundo lugar, isso também nos esclarece sobre a natureza do perdão. Por que eu digo isso? Às vezes, a gente pensa que o perdão, quando você perdoa alguém, você está deixando barato alguma coisa que aconteceu. Você pensa, em outras palavras, que o perdão é de graça. Agora, se a gente olha para a história de Jesus, para a história bíblica, o perdão que Deus nos deu foi de graça? O perdão que Ele nos deu custou um preço altíssimo. Custou a sua própria vida. Custou a sua tortura e a sua crucificação. Isso é interessante porque quando a gente pensa no perdão, isso define também um pouco a natureza do perdão de uma maneira geral. Veja que muitas vezes as pessoas retêm o perdão das outras, porque o perdão, ela perdoar alguém que magoou ela profundamente, faz ela sofrer. É difícil, ninguém tem dúvida. Uma pessoa extremamente magoada, para ela perdoar, é um sacrifício imenso. E aí a pessoa não perdoa, porque o sentimento dela não permite, porque aquilo dói muito para ela, então ela não perdoa. Mas veja que quando a pessoa não perdoa por essa razão, ela ainda não entendeu a natureza do perdão. Porque quando ela decide perdoar aquela pessoa, ela está fazendo exatamente isso. Ela está recebendo sobre ela mesma aquilo que aquela pessoa mereceria. Ela vai sofrer porque ela está recebendo, de certa forma, a punição que aquela pessoa mereceria receber. Então, se ela quer perdoar, ela tem que sofrer mesmo. Porque naquele momento, ela está assumindo na sua própria vida o ônus daquilo que a pessoa fez contra ela. E é por isso que a gente podia dizer que um dos atos que mais nos aproxima daquilo que Deus fez é quando nós perdoamos alguém que realmente nos ofendeu. Às vezes a pessoa faz uma coisinha ali, você fala, está perdoado, tal, mas não estou falando disso. Estou falando aquela ofensa que vai no fundo da sua alma, aquele mal que foi praticado contra você. E que quando você dorme de noite, você lembra, e que quando você lembra, aquilo te machuca. E quando você fala, eu vou perdoar, você está fazendo isso. Você está assumindo. E, portanto, se você sofre por isso, é porque você está repetindo o que Jesus fez. Numa escala menor, mas você está repetindo. Então, a pessoa que nega o perdão, por exemplo, por conta do sofrimento que isso pode causar para ela, ou dos sentimentos que ela tem, ela não entendeu ainda a própria natureza do perdão, que é você assumir isso sobre você. Por outro lado, também tem, quando a gente fala sobre perdão, tem gente que diz que perdoa, mas quer que a pessoa pague, por outro lado. Não tem? Não, eu perdoo, né? Mas tomara que a pessoa sofra, colha tudo que ela plantou. Então a gente quer que a pessoa pague.
Então veja que a pessoa também não entendeu a natureza do perdão. Se você olha para o perdão à luz do que Jesus fez, que é exatamente, por mais duro que isso possa parecer, é você pagar por ela. Aí você vai falar, mas Ricardo, isso é uma coisa impossível. A pessoa me faz um mal, eu quero que ela pague, e aí eu vou pagar no lugar dela, perdoando ela, porque aí eu vou sofrer porque estou perdoando. É exatamente isso. Sim, independente se a pessoa pediu perdão para você ou não, né, a gente vai ver até isso aqui um pouquinho na sequência, né? Tem esses dois lados, o da pessoa e o seu, mas independente da pessoa pedir perdão, você pode perdoar a pessoa. Independente da pessoa perdoar, o outro pode pedir perdão, né? Aí você cumpre o seu papel, embora a pessoa pode não cumprir o dela, né? Então é assim que funciona, mas eu não vou comentar mais sobre isso, porque exatamente a gente vai entrar nisso aqui também agora. Então veja como essa história nos esclarece sobre o que é a salvação, nos esclarece sobre o que é o perdão e a magnitude do que significa realmente perdoar uma pessoa. E quando a gente percebe a magnitude do que é perdoar uma pessoa, desse ato, a gente também começa a compreender melhor o que Deus fez quando nos perdoou. Para nos perdoar, ele teve que pagar um preço, e esse preço não foi nem um pouco pequeno. Mas em seguida, refletindo um pouco ainda mais sobre isso nos esclarece a respeito do que é o Evangelho, essa história bíblica. Porque, a palavra-chave então para o pessoal que vai assistir a aula em casa é salvação, a primeira palavra-chave. A secretária está funcionando, ó. Valeu a reprimenda da aula passada, né? Tá, salvação, palavra-chave é a primeira. Tá, isso nos esclarece sobre o que é o Evangelho. O que significa, em primeiro lugar? Você lembra que o Evangelho é uma palavra do Novo Testamento, surge no Novo Testamento, Jesus aparece pregando, crede no Evangelho, né, os apóstolos pregam o Evangelho, todos pregam o Evangelho. Mas o que significa, em primeiro lugar, a palavra Evangelho? Significa boas novas, boas notícias. E aí a pergunta que se segue, naturalmente, é o seguinte: que boas notícias são essas? Boas notícias de que Jesus estava vindo, no caso da pregação de João Batista, que veio um pouquinho antes de Jesus. O que mais? O próprio João Batista pregou o Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus apareceu perante ele a primeira vez, ele disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é as boas notícias que estão sendo anunciadas? Deus, de Deus, o preço que foi pago. Vamos pensar à luz da história toda que nós estudamos. Qual foi o plano de Deus para nos salvar da morte? Qual foi o plano de Deus? Vir ao mundo e executar sobre si mesmo o juízo, para que nós fôssemos salvos, para que nós não fôssemos condenados, para que nós não fôssemos mortos. Então, quando Jesus aparece, os apóstolos depois contando a história, qual é a boa notícia que eles estão dizendo? Jesus pagou o preço da nossa condenação. Jesus morreu no nosso lugar. Se fosse resumir em uma palavra, as boas notícias são as seguintes: vocês foram perdoados. É isso.
O evangelho, ou as boas notícias, que tanto Jesus, João Batista, os apóstolos depois de Jesus morreu, nós fomos perdoados, porque nós estávamos condenados, nós mereceríamos a morte. E nós fomos perdoados, e esse perdão custou caro. Olhem para Jesus ali. Ele morreu, ele foi torturado, ele foi crucificado no nosso lugar para nos perdoar, para que nós tivéssemos o perdão de Deus. Eu pergunto para vocês, por exemplo, um homem e uma mulher, um marido e uma esposa, rompem, se separam. E aí, vamos dizer, a esposa não perdoa o marido, se separaram. E o marido está tentando voltar, mas a esposa não quer saber mais dele. Seria uma boa notícia se alguém batesse na porta dele e falasse para ele assim: a sua esposa te perdoou. Seria uma boa notícia? Um filho que não fala mais com o pai, seria uma boa notícia para o pai saber que o filho o perdoou. Ou o filho saber que o pai o perdoou. É isso que Jesus apareceu dizendo. O Pai perdoou vocês. Deus nos perdoou. Não foi barato. Não foi fácil. Não teve, ou teve muito sofrimento para que isso acontecesse. Mas Ele perdoou. Então veja como essa história toda nos esclarece sobre o que é o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias. Que boas notícias, que Deus veio ao mundo, morreu no nosso lugar para nos perdoar. Deus nos perdoou. Então isso nos esclarece sobre a natureza da salvação, isso nos esclarece sobre a natureza do perdão, isso nos esclarece a respeito do que é o Evangelho. Como você faltou nas aulas anteriores, né, aí você perdeu as aulas que a gente falou a respeito disso. Mas exatamente, bom reforço ali que o Rubiran fez. Né? Você vê que tudo começa como a gente começou falando. Perdão do quê? Porque nós rompemos com Deus. Porque nós nos corrompemos, porque nós nos desviamos, porque tornamos pecadores compulsivos, porque o mal tomou conta de nós e da humanidade, porque a humanidade virou um inferno, um caos, por conta dos nossos pecados. Então, na prática do evangelismo, você não tem como falar da salvação, sem falar, como o Júnior Robiran falou ali, do pecado, sem falar do que aconteceu, sem falar do que nós nos tornamos. E aí é interessante que quando você está fazendo o evangelismo, né, isso é um curso de formação, então volta e meia a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Uma das maiores dificuldades que você encontra é porque as pessoas se acham boas. As pessoas não se reconhecem como pessoas más. Exatamente, eu não fiz nada para merecer nenhuma condenação, por que eu preciso de salvação? Eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém,
Eu pago os meus impostos, eu trabalho para comer. Não fumo, não bebo, né? Alguns podem até falar isso. Só que tem um pequeno detalhe. Jesus disse o seguinte: quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Quem sentir raiva do seu irmão, já matou ele. Para Deus não tem diferença entre você, e por isso que a gente enfatizou tanto a questão do ódio, entre você não odiar uma pessoa, ou sentir raiva dela, profunda raiva, e você tê-la matado. Para Deus não tem nenhuma linha que separa você olhar para uma intenção impura para uma mulher e você adulterar com ela. E Tiago capítulo 2, versículo 10 fala o seguinte: aquele que erra em um só ponto da lei se torna culpado de todos. Está escrito. Tiago, capítulo 2, versículo 10. E é por isso que a Bíblia fala que não tem nenhum justo. Então, se você mente, se você é egoísta, se você trata mal alguém, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, se você é omisso, como o André falou ali, não faz o que deveria fazer, tudo isso para Deus é visto como um pecado. E se você peca em um ponto, você pecou em todos. Você está em condenação diante de Deus. Então, uma das coisas mais difíceis é as pessoas compreenderem, e às vezes entre os cristãos, inclusive, até mesmo aqueles que supostamente já se converteram, continuam achando que são pessoas boas. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E as nossas justiças são trapos de imundície, como a gente citou o versículo. Então, na prática do evangelismo, o primeiro ponto é esclarecer isso, que todos pecaram. E aí sim, quando a pessoa compreende isso, nós podemos falar da condenação e da salvação que Deus fez, daquilo que Ele fez e que nós fomos perdoados. Sim. Sim. Bom, vamos seguir aqui porque o tempo está correndo ali. Bom, o que eu ia dizer é o seguinte: o Evangelho, portanto, resumindo em termos muito simples, diz que nós fomos perdoados, mas isso não é tudo. Isso não é tudo a respeito do Evangelho, muito pelo contrário. E aí eu quero conversar com vocês a respeito de dois problemas que restaram aqui. Vou falar só sobre o primeiro hoje, e aí na aula que vem a gente continua no segundo problema. O primeiro problema é o seguinte: eu pergunto para vocês, de que adianta Deus salvar a humanidade, nos livrar da morte, nos perdoar para reconciliar a humanidade com Ele, se a humanidade não quer a reconciliação? Se foi a própria humanidade que rompeu com Deus, do que adianta Deus chegar ao ponto extremo de morrer para perdoar os seres que viraram as costas para Ele? Ou seja, não vai terminar no mesmo lugar? O que isso vai mudar? Então aí entra um outro princípio, um ponto importante do Evangelho, que na verdade é um princípio básico de relacionamento, que tem a ver também com o que a irmã Raquel falou ali. Princípio básico de relacionamento. Se você tem um casamento em que houve alguma coisa ali, vamos pegar um caso lá, o marido aprontou alguma coisa, e aí houve um rompimento. Para você ter uma reconciliação genuína entre os dois, o que precisa acontecer? Na verdade, precisa acontecer duas coisas, não é só uma. Precisa acontecer realmente o perdão daquele que foi ofendido. Se o ofendido não perdoar,
não tem reconciliação. Só que, por outro lado, para haver reconciliação verdadeira, não basta que haja o perdão daquele ofendido. Precisa haver o quê? O arrependimento do ofensor. Se não houverem esses dois elementos, você não tem reconciliação. Então veja, eu estou com 2 casos em mente aqui de casais que eu tenho conversado nos últimos anos. Os 2 casais cristãos, os 2 se divorciaram, infelizmente. E em um caso, não houve reconciliação, porque a mulher perdoou, mas o rapaz, infelizmente, ele não se arrependeu verdadeiramente. Exatamente. Ele não se arrependeu. Para ele se arrepender, ele precisa reconhecer o que ele fez. Eu errei, e até houve, no caso concreto, houve o reconhecimento com as palavras, mas não verdadeiro. Porque depois todos os atos dele desmentiram aquilo que ele estava dizendo. Então veja, a mulher perdoou e queria a reconciliação, e o rapaz não se arrependeu. Ela sabia que ele não tinha se arrependido. Só que ela queria a reconciliação, só que aí que está. Se não houver os 2 lados da moeda, se ele não se arrepender, pode até se manter mais um pouco, mas vai caminhar para o fim do mesmo jeito, se é que alguma vez se reconciliou alguma coisa. E foi o que aconteceu. Passaram-se uns 3 anos e não teve jeito mesmo. Por quê? Porque ela perdoou, mas ele não se arrependeu. Por outro lado, tem um outro casal aqui que eu tenho em mente, que também estava conversando, que aconteceu exatamente o oposto. O rapaz, é sempre o homem aprontando, né, geralmente. O rapaz se arrependeu. E eu acreditei que ele se arrependeu realmente. Mas a mulher não perdoou. Mas eles tentaram a reconciliação. Mas veja como funciona a coisa. Passou 1 ano, passou 2 anos, e só foi aumentando o ódio dentro do coração dela, e foi ficando cada vez pior e pior e pior, até que chegou um momento que não teve jeito. Então você percebe que na reconciliação, se não houver o perdão verdadeiro de um lado e o arrependimento verdadeiro do outro lado, não tem reconciliação. Você pode postergar o inevitável, mas o inevitável vai ser o rompimento definitivo. E se você olha no caso de Deus em relação à humanidade, é a mesma coisa. Para haver a reconciliação entre nós e Deus, tem que haver, em primeiro lugar, o perdão de Deus sobre a nossa vida. E nós sabemos que houve. Mas, por outro lado, o que tem a ver? O que tem a ver da nossa parte? O arrependimento verdadeiro, que reconhece tudo isso, as suas falhas, a sua pecaminosidade, nem tanto os seus pecados individuais, mas a sua natureza de pecaminosidade. Que você não é nem capaz de não pecar, de agradar a Deus. E quando há essas 2 coisas no cenário, aí há reconciliação. E aí você olha na Bíblia, o que João Batista começou pregando? Arrependei-vos. Ele começou pregando, Deus perdoou vocês. Vocês estão perdoados, mas o que vocês têm que fazer? Se arrepender. O que Jesus começou? O seu ministério de Jesus começou como? Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você veja, crede que Deus já deu o perdão para vocês, mas antes tem esse pré-requisito, arrependei-vos. Se vocês não se arrependerem, não tem reconciliação. Exatamente, e aí o texto que nós lemos aqui, né? E agora entendendo, né, por que a gente leu esse texto, né? Até eu já tinha esquecido, né? O Mico André me lembrou ali.
Quando Jesus ressuscitou, Pedro estava lá no ministério junto com os apóstolos, aí ele faz a primeira pregação dele ali. Qual é a pregação de Pedro? Viu ali o versículo 38? E disse-lhes Pedro o quê? Arrependei-vos, ou arrependam-se, e cada um seja batizado. Essa foi a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, essa foi a mensagem dos apóstolos depois. Arrependam-se, porque se não houver o arrependimento da nossa parte, o perdão de Deus é inócuo para a reconciliação com Ele. Porque essa é a natureza de qualquer relacionamento quebrado. Perdão e arrependimento. Então, Pedro prega dizendo, arrependei-vos, e por isso que eu coloquei aqui essa quarto e último ponto para vocês ali. Essa salvação que Deus nos apresenta está acessível para quem? Para todos aqueles que se arrependerem. Então, isso foi pregado por todos, está os textos ali, inclusive pelo apóstolo Paulo. Alguém leia para a gente 2 Coríntios 7:10, que é o texto que eu não me lembro que está aqui, mas eu não me lembro, então alguém leia 2 Coríntios 7:10, só para eu me lembrar do texto. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para quê? A salvação. A salvação que Deus nos ofereceu, vindo ao mundo, morrendo na cruz, está acessível a todos que quiserem se arrepender e voltar genuinamente para Deus. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender de ter rompido com Deus. Esse arrependimento aqui do Novo Testamento, essa palavra, é a mesma palavra do Antigo Testamento, conversão, que também aparece no Novo Testamento, no livro de Atos, depois vocês veem o texto ali. Convertei-vos a Deus, arrependei-vos, conversão, mesma coisa, arrependimento, mudar, voltar para Deus. Então veja que Deus fez isso. Morreu, deu o perdão que custou altíssimo preço. Para aqueles que, eventualmente, convertendo-se, como os descendentes de Sete fizeram, não fossem exterminados. Porque não eram capazes de viver exatamente do jeito como inicialmente o homem foi criado, sem pecado. E aí nós podemos voltar para a parábola do filho pródigo, já aproveitando o lembrete ali do André. Vocês podem ficar à vontade assim de me lembrar algumas coisas também. Porque o filho pródigo conta a história do menino que rompeu com o pai. O menino rompeu com o pai e foi viver regido pela sua própria vontade. E na parábola do filho pródigo nós vimos que ele, vivendo regido pela sua própria vontade, a sua vida só foi indo cada vez mais para o fundo do poço, até chegar no limite máximo do fundo do poço. Essa é a história da humanidade. Mas como termina a história de reconciliação da parábola do filho pródigo? O que aconteceu antes da reconciliação? Ele estava lá na lama, ponto mais baixo da sua existência, e aí o texto diz que ele lembrou que os empregados da casa do seu pai tinham melhores condições do que ele naquele momento. E aí diz que ele caiu em si e voltou, se arrependeu. E veja, quando ele encontra o pai perdoou ou não perdoou?
pai o encontra de braços abertos, porque o perdão já tinha sido dado para ele. E aí, qual é a palavra do filho pródigo? Para a gente terminar aqui. Olha, eu me arrependi, eu mereço. É isso que ele diz? Ele diz, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Isso lembra a você a parábola do fariseu e do publicano que nós falamos? Quem que saiu justificado da presença de Deus? O fariseu que estava dizendo, muito obrigado porque eu não sou como esse, como aquele, como ele. Ou aquele que estava batendo no peito dizendo, tem misericórdia de mim porque eu não mereço. O filho diz para o pai, eu não mereço, eu não sou digno. E aí o pai, naquele momento, coloca o anel, coloca a capa. E diz que o meu filho estava morto, mas agora ele foi achado. Agora ele reviveu. Então, essa é a história. A segunda grande linha da história bíblica, que é o plano de Deus para nos dar essa salvação. Para todos aqueles que se arrependerem verdadeiramente e quiserem voltar para o Senhor. Mas aí tem um segundo problema que eu vou comentar com vocês na próxima aula e que nos leva próximo do clímax desse curso, que são os pontos mais importantes das sínteses que a gente pode fazer a respeito de tudo isso. Então, no próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre a regeneração. A segunda palavra é... Cadê? Evangelho. No próximo encontro, então, nós vamos falar a respeito da regeneração, porque no final das contas, também poderíamos dizer do que adianta tudo isso, o perdão e até se arrepender, se o homem, a humanidade, não é capaz de mudar de vida. Perdeu essa capacidade. Então a gente tem que falar sobre o próximo ponto, que é a regeneração. Então vai ser no próxima aula. Vamos orar então, terminando.